Boa noite a todos. Você que nos acompanha através do nosso culto online, seja bem-vindo. Vamos cultuar ao Senhor nessa quarta-feira? Fique de pé aí na sua sala. Declare: Ele é o seu alvo, Ele é o nosso alvo. E nele e por Ele nós avançamos. Cante isso nessa noite. Mais alto, eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, declare isso, olha. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Cante mais uma vez. Estou subindo para um lugar mais alto, para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Olharei pros montes, de onde o meu socorro vem. Ele é tudo que eu preciso pra continuar, para avançar. Dessa estrada, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia, o nosso alvo é Cristo, o seu alvo, o alvo nesta vida é Jesus. Só Ele pode levar você a se tornar aquilo que você foi criado para ser. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o caminho de volta
para uma vida vivida debaixo da graça, da proteção do Senhor e da sua provisão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no texto que se encontra no Salmo 119, verso 105. Verso 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto chama a mim e a você a olharmos para a Escritura como fonte da nossa fé, lugar de onde vem a autoridade para enxergarmos o mundo. O autor aqui diz que a Bíblia é como um farol, uma luz que é colocada diante de nós, vai na frente. E por que ela vai na frente como um farol? Para iluminar os caminhos por onde vamos passar. O autor está dizendo que tomou uma decisão, fez uma escolha, enxergar a sua vida a partir das Escrituras, enxergar os diversos caminhos por onde passa, pela luz da Escritura, pela luz da palavra de Deus. O autor decidiu que a Bíblia seria a luz que iluminaria os lugares por onde ele fosse passar. Por quê? Porque ele cria que esta palavra é a palavra de Deus. Deus se comunicou com os homens, trazendo direção, conhecimento da sua vontade, revelando o seu amor e o seu propósito. Por isso, o autor convida a mim e você, que não desejamos tropeçar na vida, não desejamos errar o caminho, que não desejamos andar errantes pelo mundo, mas enxergar de forma clara os caminhos pelos quais passamos e nos desviar dos tropeços, nos desviar dos buracos, nos desviar dos precipícios, tendo clareza de por onde passamos. Se nós queremos viver assim, precisamos depositar nossa fé na palavra, colocar a Escritura no lugar que é devido, de centralidade na sua vida. Lâmpada para os pés significa luz que ilumina por onde você vai. E então, você não deve colocar os seus caminhos para iluminar a Bíblia. Você não deve colocar os seus pensamentos de forma a tentar entender as Escrituras. O processo aqui é o inverso. Você deve usar a Bíblia para entender e iluminar os seus caminhos. Você precisa tomar uma decisão de enxergar todas as coisas na sua vida pelos olhos da fé na palavra. Você está enfrentando um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de luta. Enxergue esse momento com os olhos da fé. Se você está passando por um momento de bênçãos, de vitórias, enxergue esse momento pelos olhos da fé. Decida viver a sua vida pela fé nesta palavra. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O lugar da fé na vida do cristão. Como a fé é importante para tornar você luz para o mundo, para tornar você referência para aqueles que andam nas trevas. Não luz que brote de você e das suas obras, não luz que brote de você e da sua personalidade, mas luz que brote ou que seja refletida pela obediência à Escritura, fidelidade a Deus. Por isso esse é o meu convite para você. Adore ao Senhor, celebre ao Senhor e viva a sua vida na fé. A Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Como anda a sua fé? No último domingo a gente falou um pouco sobre isso, sobre a importância da gente avivar a nossa fé, atiçar o fogo que existe em nós da nossa fé em Deus. Como você tem feito isso? Você tem investido nessa fé no Senhor? Não é fé simples, não é fé na fé.
Não é fé como uma espécie de bons pensamentos, não é disso que nós estamos falando. Fé no Filho de Deus, fé na palavra de Deus, ao ponto de você colocar toda a sua vida balizada e conduzida por essa palavra. Que você possa então ter o seu coração agora cheio desta fé, que você possa ser inundado dessa fé, fé no Filho de Deus, fé no poder do Senhor, desse Deus infinito, deste Deus que te ama, desse Deus poderosíssimo, que quer abençoar a sua vida, e mais do que isso, quer transformar a sua vida num canal da bênção dEle, neste mundo carente da graça de Deus. Feche seus olhos esse instante, vamos falar com o Senhor, e vamos pedir a Ele que a nossa fé seja acrescida, que a nossa fé cresça, que nós sejamos homens e mulheres de fé, vivendo num mundo de desesperança, num mundo de descrença, que nós sejamos pessoas de fé, fé no Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, este culto é uma expressão da nossa fé. Este culto, Senhor, é uma declaração de que nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor existe e que é quem disse ser, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que tem contados todos os fios de cabelo de nossa cabeça, aquele que conhece cada recanto do universo, pois todo ele foi criado pelas tuas mãos. Nós cremos que o Senhor é Criador de todas as coisas. E a nós, Senhor, se revelou como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós tivemos acesso à Tua face e fomos unidos à Tua família, e agora também podemos chamar-te de Pai. Nós cremos que o Senhor é Criador de todas as coisas, é o Pai de Jesus Cristo e é o nosso Pai. Por isso nós nos dirigimos ao Senhor agora, pedindo que o Senhor se manifeste a nós nesta noite. Revela-te a nós nessa noite, Senhor. Enche o nosso coração de fé diante das lutas que estamos enfrentando, diante dos desafios que estamos enfrentando. Enche o nosso coração de fé, Senhor. Que a nossa consolação seja saber que nós fomos libertos do pecado, libertos da condenação do inferno. Que a nossa consolação nesse mundo seja saber que agora nós estamos garantidos na Tua presença. Podemos estar face a face com o Senhor, de que nada neste mundo nos separará desse amor, de que o Senhor não é mais contra nós, mas é a favor de nós, de que o Senhor nos abençoa e faz tudo concorrer para o nosso bem. O nosso consolo nessa terra, Senhor, é saber que nós estamos seguros e guardados por Ti, de que nada, nem ninguém poderão nos afastar ou impedir que as Tuas bênçãos venham sobre nós, de que o Teu cuidado venha sobre nós, de que a nossa vida está nas Tuas mãos, e não nas mãos dos homens, e não nas mãos do mundo. Por isso, Senhor, agora enche o Teu povo desta certeza e desta consolação. Somos Teus, nada na nossa vida está fora do lugar, tudo o Senhor tem operado para o nosso bem, tudo o Senhor tem feito para a glória do Teu nome, tudo o Senhor tem provido para que nós possamos estar cada vez mais identificados com o Teu Filho Jesus, pelo simples fato de sermos também Seus filhos. Senhor, nós pedimos agora que esta certeza, esta fé, inunde agora o coração de todos aqueles Teus servos que enfrentam sofrimentos e lutas, que a vida deles não seja guiada pela circunstância em que eles estão vivendo,
mas eles estejam concentrados no Deus que nunca os deixou, nunca os abandonou, sempre esteve com eles. Por isso nós agora intercedemos, Senhor, também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que estão internados. Nos lembramos da vida do pastor Maurício. Visita o teu filho, Senhor. Cura o teu filho, restaura o teu filho. Nos lembramos, Senhor, da vida da tia Daninha, da irmã Cleia, Senhor. Visita ela agora também, restaura a sua saúde. Nós oramos, Senhor, pela vida da mãe e da irmã do Adriano que estão internados. Senhor, em nome de Jesus, visitas e restaura a vida delas também. O Senhor, mostra-te presente a elas agora. Senhor, nós intercedemos pela vida de tantos que estão neste momento padecendo com esta doença. Tem misericórdia, Senhor, e enche o coração, especialmente dos teus filhos, de confiança no Senhor, de fé no Senhor, e que a fé no coração deles brilhe e resplandeça aqueles outros que também estão passando por isso, que eles mostrem a diferença de enfrentar lutas e sofrimentos, cuidados pelo Senhor, cheios de fé. Seja, Senhor, com cada irmão, com cada pessoa que tem algum familiar que está internado. Eu oro pela vida da dona Madalena e toda a sua família, lá em Pará de Minas, que também estão enfrentando este vírus. Tem misericórdia, Senhor, e faça um milagre na vida deles. Nós oramos, Senhor, pedindo mais uma vez, que nosso coração seja preenchido pelo Senhor, e que a nossa resposta seja uma fé sincera, uma fé real, uma fé genuína neste Deus que nos ama e que tem se revelado a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar você então, com seu coração cheio de fé em cada palavra que você vai cantar, cada canção que for dita, diga com fé, concentre a sua mente no que você vai dizer, concentre o seu coração nas palavras, para que sejam palavras de fé, para que sejam palavras do seu coração, não só da sua boca, que nessa hora não seja a hora da gente honrar o Senhor só com os lábios, mas com o nosso interior, com o nosso coração, com todo o nosso ser. Abra sua boca e declare pela fé verdades cantadas em honra ao nome do nosso Deus. Amém. Nessa vida onde nós enfrentamos trovões, tempestades, fortes ondas, em Deus nós temos esconderijo, abrigo. Ele nos cobre com suas mãos e nos faz voar acima das ondas, se necessário for. Então adore esse Deus com seu coração, cheio de fé, cheio de descanso, pois Ele tem cuidado de nós. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, tu és Deus, e minha alma está segura em ti. Cante isso a Ele. Minha
segura em ti. Sabes bem, sabes bem que em Cristo firme estou, que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, tu és o Deus que tudo podes fazer. Oh, não há outro como tu. Não há outro. Em ti eu posso descansar. Cante isso então. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sim, tu és o único Deus. Aleluia. Amém. Reforçando essa verdade em nosso coração. Aproveite esse momento em que nós cantamos, deixe que o Senhor te lembre dessas coisas. Enquanto você o adora, Ele vem trabalhando em você, te trazendo essas verdades, verdades que estão na palavra dEle. Estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos isentos, de passar pela tempestade, de sermos assustados com os trovões, mas Ele está conosco. Essa é a verdade em que nós precisamos nos apegar. Ele se faz presente aqui. A presença dEle é o mais importante, é o tesouro mais importante que temos. E antes de cantarmos essa canção, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vai aparecer aí na sua tela os dados bancários da nossa igreja, para que você anote, para que você tire print aí no seu celular, tire uma foto da tela da TV e continue ofertando, continue devolvendo os dízimos. Que nós possamos continuar avançando, mesmo em tempos difíceis, possamos abençoar pessoas. Nós temos grandes desafios, muitas pessoas precisam ser ajudadas e nós como igreja estamos à frente dessa batalha de abençoar vidas, acudir pessoas, amar e cuidar. Então faça isso, não deixe de ser fiel nos dízimos e ofertas, adorando ao Senhor através dessa oportunidade que Ele nos dá, que é fazer parte do seu reino. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compare à presença de Deus. E Ele está presente aqui, aí na sua casa. Vem nos inundar, Senhor. Vem nos inundar. Oh, é o desejo do nosso coração.
olha. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença todos os dias conosco. Cante isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez, não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus, tua presença. Nossa esperança está em ti, Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Entre nós, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo em nós. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória sobre nós é a nossa esperança. Tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que todos os prazeres desse mundo. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher lugar. Meu coração, é o desejo cada lar, do teu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo de Deus, Dê lugar ao Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nas nossas casas. Seja bem-vindo. Senta com a gente aqui no sofá, deita com a gente aqui na cama. Seja bem-vindo aqui na cozinha. Seja bem-vindo aqui na sala de estar, no quarto. Seja bem-vindo aqui no coração, na minha vida, na minha mente. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em cada lar reunido aqui para adorar o seu santo nome, adorar o nome do Senhor, glorificar o nome daquele que vive para sempre, daquele que tem sustentado a nossa vida. Essa é a fé que temos, essa é a fé que dá base para o nosso viver. E eu queria pensar com você sobre isso. Você já deu uma olhada em volta de você? Dá uma olhada na cidade? Quando você liga a janela do mundo, que é a sua TV, e assiste os jornais, quando você liga o seu telefone e vê tantas notícias, você tem percebido o quanto as pessoas estão padecendo, sofrendo, o quanto as pessoas estão enfrentando duras lutas? E a pergunta que fica é: quem poderá levar essas pessoas o socorro de Deus? Há um socorro divino para quem sofre. Há um socorro divino para quem está padecendo. Há um socorro divino para quem já não aguenta mais. Há um socorro divino para quem enfrenta ansiedades. Há um socorro divino para quem enfrenta opressão do diabo. Há um socorro divino para quem se sente solitário. Há um socorro divino para quem se sente excluído. Há um socorro divino para quem anda errante pelo mundo e já não suporta mais. Você tem percebido como o mundo está? De onde vem o socorro? Eu quero dizer para você que Deus quer fazer de você socorro. Socorro dele para as pessoas que andam desgovernadas nesse mundo. Para pessoas que estão num estado de sofrimento em que estão suplicando por ajuda. Há muita gente assim. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, que talvez num primeiro ouvir vá te soar estranho, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer. A igreja deste tempo recebeu um privilégio. Os crentes que estão vivendo nessa pandemia receberam um privilégio de serem anunciadores, instrumentos do socorro de Deus, numa das maiores catástrofes
de saúde que o mundo já viu. É um privilégio ser um representante de Jesus num tempo como esse. Você pode pensar que o que está diante de você é muito grande. Pastor, mas como é que eu posso ser instrumento de Deus num momento como esse? Eu não sou cientista. Eu não consigo desenvolver uma vacina, eu não consigo desenvolver remédios. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. O que eu posso fazer para levar socorro? Você pode levar o poder mais transformador e extraordinário que o mundo conheceu ou jamais conheceu. Você é portador do próprio Deus. Você é portador do amor divino. Você é portador das boas notícias. Você é portador da mensagem que vence a morte, que livra do medo, que tira a ansiedade. Eu quero ler com você uma história que exemplifica isso. Um homem, uma família que precisava de socorro e que recebeu o socorro de Jesus. Mas Jesus, ao socorrer essa família, fica chateado, fica entristecido. Não porque ele lamenta, não porque tenha socorrido essa família, mas porque os seus discípulos não foram capazes de ser socorro para aquele homem. E a incredulidade e a falta do compromisso dos discípulos de Jesus em serem socorro para o mundo é algo que causa vexame e desonra o nosso Deus. É disso que essa história vai tratar. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. Mateus 17, 14 a 21. Diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Nós temos aqui o quadro de um homem num estado de sofrimento profundo. Esse homem tem diante dele o seu filho, talvez um rapaz, um adolescente. E o texto diz que desde muito criança, esse menino sofre convulsões. Em alguns textos diz que ele era lunático. Ele sofria psicologicamente, emocionalmente, sofria fisicamente. E então, aquele homem cheio de sofrimento e dor, por ver o seu filho dia após dia, situação após situação, por várias vezes o seu filho em perigo de morte, várias vezes a vida do seu filho correndo perigo, porque muitas vezes ele caía no fogo, outras vezes quase que se afogava em pequenas poças de água. Aquele homem já cansado, eu não sei se você consegue perceber isso nas palavras dele, já cansado deste sofrimento, ele procura os discípulos de Jesus, pedindo ajuda: me socorram, tenham pena de mim, olha a minha situação, olha a situação do meu filho, me ajudem. E os discípulos não conseguem ajudá-lo.
O texto de Marcos, capítulo 9, que relata também essa mesma situação, o texto diz que, por causa disso, os religiosos da época começaram a discutir com os discípulos, porque eles não conseguiram ajudar aquele homem. O pai estava frustrado porque não conseguira ajuda através dos discípulos. E talvez pensassem todos, mas eles são os discípulos de Jesus. Há poucos dias atrás eles saíram por diversas cidades e o texto diz que de 2 em 2 curaram enfermos, expulsaram demônios. Por que agora eles não conseguem? E no meio de toda essa confusão, dessa balbúrdia que havia, uma multidão ali toda frustrada diante daquela situação, todos possivelmente se condoendo com a situação do homem. E ao mesmo tempo, cheios de incredulidade no coração quanto ao poder de Jesus, sobre o que Jesus poderia fazer, ou o que aqueles homens, aqueles discípulos poderiam fazer em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus na vida daquele pai e daquele rapaz. O texto então diz que nesse meio tempo Jesus chega e surpreende a todos. Todos ficam surpreendidos porque Jesus chegou. E de onde Jesus estava vindo? Jesus estava vindo do Monte da Transfiguração. O céu acabara de invadir a terra. Jesus acabara de ter um momento com a glória do céu, a glória que era dele, a glória que ele havia deixado. Havia estado reunido com Moisés e Elias. Havia visto o brilho da glória do seu rosto. Não um brilho como o de Moisés, que era um brilho refletido pela glória de Deus. Não, era o brilho da própria glória de Jesus. Jesus estava num ambiente de total devoção a Deus, num ambiente de profunda reverência, glória e fé. E quando ele chega diante daquela multidão, o que ele encontra descrença. O texto de Marcos vai dizer que o próprio pai não acreditava muito que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Ele diz: se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. E Jesus responde ao pai: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Ele olha para a multidão e para os religiosos e eles também não creem que algo poderia ser feito, mesmo depois de tantos milagres e sinais. Eles não acreditavam que alguma coisa pudesse ser feita. Mas tudo isso, o pai, a multidão, os religiosos, não crerem em Jesus era esperado. Mas o que mexe com Jesus, o que de fato causa comoção e lamento em Jesus, é observar que toda a incredulidade daqueles que não eram filhos de Deus, toda a incredulidade do mundo também se encontrava dentro do coração dos discípulos dele. Os seus discípulos também não creram. Isso estava custando caro demais. A falta de fé dos discípulos estava condicionando aquele homem e aquele rapaz e aquela família a continuar debaixo de grande sofrimento, debaixo da opressão e da possessão do diabo. Os discípulos de Jesus não foram capazes de prestar socorro a quem precisava, porque lhes faltou fé. Mateus aqui, que era um dos 9 que havia ficado lá no meio da multidão e vivido aquela experiência enquanto Tiago, André e João subiram no Monte das Transfiguração, Mateus, como um dos 9 que estava ali naquele lugar, registra a pergunta que foi feita: Jesus, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por que nós não pudemos ajudar aquele homem? E Jesus respondeu: é porque
vocês têm uma fé pequena, por causa da pequenez da fé de vocês. Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: saia daqui para lá, e ele se mudaria. A gente pensa que logo que essa fé é poder para fazer as coisas que a gente quer. O contexto aqui é o contexto de ser resposta de Deus para o mundo, de ser socorro para os aflitos. A situação daquele homem de verdade era uma situação difícil, complicada, pesada. Aquela família vivia debaixo de possessão demoníaca, de opressão do diabo, de sofrimento psicológico, de sofrimento físico, de sofrimento emocional. Aquela família estava presa numa situação ao ponto desse pai ajoelhar-se diante de Jesus e dizer: Jesus, ninguém pôde me ajudar, tenha pena de mim e do meu filho, tenha pena da condição em que nós estamos. Meus irmãos, esse mesmo grito de socorro ecoa nos nossos dias. O mundo está clamando por socorro. Você consegue ouvir isso? Você consegue ouvir os gritos de socorro que o mundo tem feito? A Bíblia diz que nós temos um inimigo que vem roubar, matar e destruir. Vem colocar os homens debaixo de sofrimento. Essa é a condição, o retrato desse menino e dessa família é o retrato do mundo. Pessoas sofrendo demasiadamente, sofrendo muito, sofrendo espiritualmente, sofrendo emocionalmente, sofrendo fisicamente. Satanás está destruindo vidas e famílias. E muitas vezes nós não percebemos o grito de socorro dessas pessoas. Ou muitas vezes até percebemos, mas não conseguimos fazer nada por elas. Não conseguimos ajudá-las. E o texto revela que isso é esperado de nós. Como aquele pai não encontrou Jesus, ele foi buscar as pessoas que diziam servi-lo, que diziam andar com ele, amá-lo. Eles foram buscar os discípulos. Eles foram atrás dos discípulos, pensando: eles poderão me ajudar. Eles conhecem Jesus. Eles são autorizados por Jesus a ajudar as pessoas. Mas qual foi a frustração desse homem? Não encontrar socorro entre os discípulos de Jesus. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que o mundo tem encontrado socorro entre os discípulos de Jesus? As pessoas com quem você convive têm encontrado socorro através de você? Têm encontrado ajuda, auxílio, consolação? A situação daquele homem era uma situação grave, não era um problema qualquer. Os discípulos estavam enfrentando o diabo face a face. Estavam enfrentando a miséria do mundo. Aquilo que o diabo produz no mundo. Morte, destruição. Aquilo que o pecado produz no mundo. E estes são poderes maiores que os discípulos. Não são situações que nós podemos resolver com a nossa inteligência. Não são situações que você pode resolver com um ditado popular, com um pensamento positivo, com a sua própria perspicácia e inteligência. São pessoas aprisionadas pelo diabo, gente aprisionada em vícios, gente aprisionada em doenças emocionais, em ansiedades, em medos, em tristezas, em depressões, em pecados.
gente aprisionada pelo diabo de toda forma. Isso não pode ser resolvido com a nossa força, meu irmão, com a nossa inteligência, com os nossos recursos. Foi por isso que os discípulos não puderam ajudar aquele homem, tentaram ajudá-lo com seus próprios recursos, e por isso Jesus fica tão impaciente, ele lamenta: geração incrédula, vocês não percebem que daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês, vocês é que precisarão dar socorro a essas pessoas em meu nome. Meus irmãos, Jesus não está mais corporalmente entre nós, as pessoas não podem mais buscá-lo fisicamente como as pessoas da época dele fizeram, elas só podem olhar para nós, discípulos de Jesus, e reconhecer em nós a autoridade no nome dEle para socorrê-las. Você é um embaixador do socorro divino. O texto mostra que o problema não estava no poder do demônio. Não era que esse demônio era um demônio poderoso demais e que eles não poderiam expulsá-los. O problema estava na fé dos discípulos. Porque assim, quem tem fé não calcula o tamanho do problema, não calcula a fúria do demônio. Quem tem fé confia em Deus, quem tem fé espera em Deus, quem tem fé enfrenta a situação no poder de Deus. Jesus então manda trazer o menino e diz a Escritura, ele repreende o demônio e o demônio sai do menino imediatamente. Os discípulos então perguntaram: por que, Senhor, nós não conseguimos? Talvez essa seja a pergunta que nós precisamos fazer como igreja e como indivíduos. Por que eu não tenho feito diferença na vida das pessoas que precisam de ajuda? Por que, Senhor? Os discípulos foram honestos. Por que eu não tenho conseguido ser socorro para a minha família? Por que eu não tenho conseguido ser luz para os meus amigos? Por que eu não tenho conseguido dar testemunho do Senhor nos lugares por onde eu vou? Por que, Senhor? Então, Jesus diz a eles: por causa da pequena fé de vocês. E aqui Jesus não está falando, ele não quer dizer que a fé era pequena, no sentido de tamanho. Na verdade, Jesus está dizendo que eles não tinham fé. Porque Jesus vai dizer logo depois: se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda. E o grão de mostarda é uma semente muito pequenininha, é um cisco. Jesus está dizendo: se vocês tivessem um cisco de fé em mim, seria suficiente. Jesus está acusando os discípulos dele de não terem fé, de serem incrédulos quanto ao poder de Deus para realizar a obra de Deus. E que obra de Deus é essa? Socorrer os perdidos desse mundo, os agoniados, os cansados, os ansiosos, os que estão em sofrimento. Há poder em Jesus para socorrer quem precisa. Você entende isso? Você já fez essa pergunta: por que, Senhor, eu não consigo fazer diferença? Por que, Senhor, eu não consigo ajudar os que precisam? Por que, quando alguém aparece diante de mim precisando de alimento, de comida, eu não consigo dividir o que eu tenho? Por que, Senhor, quando alguém chora diante de mim, eu não consigo chorar com essa pessoa? Por que, Senhor, quando um perdido aparece, alguém que está perdido nos seus pecados, está diante de mim, eu não consigo dar testemunho da minha fé? Por que eu não consigo ser socorro para os desesperados? Talvez a resposta de Jesus para nós seja essa mesma: meu filho, é porque você não crê no meu poder. Você não crê de verdade que eu sou resposta para essas coisas. Você não crê de verdade que dividindo o que você tem eu vou sustentar você. Você não crê de verdade que se você chorar, eu vou te dar lágrimas para chorar com essas pessoas e se sensibilizar com elas e ser ombro para elas. É porque você não crê que você pode ser um poderoso instrumento de Deus, testemunhando da salvação de Cristo aos perdidos.
É porque você não crê. Não é nem porque você tem pouca fé. Talvez seja porque nós não creiamos de verdade. A nossa prática, as nossas obras demonstram que não cremos. Não é isso que Tiago diz? Você diz que crê. Mas eu te mostro a minha fé pelo que eu faço. Eu revelo a minha fé pelo que eu faço. Não é salvação por obras, mas a sua fé em Jesus precisa te mover. Não para buscar os seus próprios benefícios. Não para gerar para você benefícios, mas para ser revelação de Deus, socorro de Deus na vida dos outros. Que tipo de fé nós temos demonstrado ter em Cristo? Uma fé de baixa qualidade? Você crê só na sua salvação, mas não crê no poder de Jesus para usar você para destruir o poder do pecado, do diabo neste mundo? Deixa eu falar uma coisa para você, nunca falta poder, nunca faltará poder para realizar a vontade de Jesus. Nunca faltará poder, faltará fé, mas nunca poder. O que Deus tem colocado diante de você? Que tipo de socorro Ele quer que você preste nesses dias? Quem está precisando de ajuda próximo a você? Seja socorro divino para as pessoas que estão ao seu redor. E para isso você precisa de 3 passos básicos. O primeiro é seja sensível. Seja sensível àqueles que sofrem à sua volta. Seja proativo. Vá ao encontro dos que sofrem. Coloque-se à disposição dos que sofrem. Creia que você é a resposta de Deus. Creia que você é o meio pelo qual Deus quer alcançar essas pessoas. Creia que você vai ser o toque da mão de Deus na vida dessas pessoas. Seja proativo. Vá até elas. Encontre as pessoas que precisam de socorro. Quem são as pessoas que precisam de socorro à sua volta? Tem algum parente seu precisando de socorro? Tem algum vizinho? Socorro em todas as áreas, em todos os sentidos. Não fuja disso. Não fuja. Em segundo lugar, mova-se pela fé. Na sua sensibilidade, você vai encontrar pessoas como esse homem com graves problemas, com sofrimentos profundos na alma. Se essas pessoas forem trazidas por Deus até você, ou se você encontrar com alguma delas, é porque Deus deseja usar você para ser socorro divino na vida delas. Não terceirize. Tem muita gente que faz isso. Encontra um grave problema na vida de alguém e transfere o problema, transfere a ajuda, o socorro a essa pessoa para a igreja, para o pastor, para o líder de pequeno grupo. Meu irmão, você é um discípulo de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus para ser instrumento de Deus, instrumento de socorro para aqueles com quem você se encontra pelo caminho. Você tem recurso do céu para ser bom samaritano, para socorrer quem está caído pelo caminho. Creia que Deus vai capacitar você, vai fazer de você mão dele na vida dessas pessoas. Se envolva, deixe o Espírito Santo usar você, envolver você no socorro aos que precisam. Creia que Deus vai dar para você os recursos necessários, não fuja daquilo que Deus colocar nas suas mãos, não largue aquilo que Deus colocar nas suas mãos, não se esconda daquilo que Deus está apresentando para você. O mundo espera de nós isso, os que sofrem esperam de nós isso.
Será uma grande decepção para eles se eles não encontrarem socorro em nós. Será uma grande decepção e um grande lamento de Jesus. Será um vexame para a fé, para o nosso Senhor, se nós que somos seus discípulos, que andamos com Ele, não tivermos fé suficiente para socorrer os que andam em sofrimento e que nos buscam, que nos procuram, porque viram Cristo em nós. Que frustrante é ver de relance Cristo em alguém, mas ao chegar próximo, essa pessoa não poder revelar Cristo para nós. Você precisa revelar Jesus e precisa crer que Ele te deu poder, Ele te deu o Espírito Santo. Como eu disse, você não vai resolver essas coisas no poder do seu braço, na sua sabedoria. Não é assim. É no poder do Espírito. Em alguns momentos você vai estar em situações difíceis, delicadas, sem saber o que fazer. E você vai precisar dobrar os seus joelhos no chão e dizer: Senhor, eu não sei como ajudar essa pessoa. Eu não sei o que eu posso fazer. Me usa, me guia, me orienta. Isso nos leva ao terceiro e último passo. Então, primeiro, seja sensível. Segundo, movimente-se pela fé. Haja pela fé diante do que o Senhor, daqueles que o Senhor colocar diante de você. E terceiro lugar, cuide da sua fé. Invista na sua fé. Nós falamos sobre isso domingo. Queridos irmãos, nós estamos no meio de uma guerra. Há uma batalha espiritual. 2 reinos estão em guerra. O reino usurpador do mal, das trevas, que se instalaram nesse mundo pelo pecado, e agora está sendo expulso desse mundo pelo reino da luz, por Cristo Jesus e os seus soldados fiéis. O Senhor nos colocou nesse mundo como soldados, e nós estamos lutando contra o reino das trevas. Há maldade espalhada por todos os lugares deste mundo. Há trevas instaladas em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa família, às vezes dentro da nossa casa. E você precisa compreender qual lado você está nessa batalha, qual é o lado, por que reino você luta, por que valores você luta. E ao entender, e se você entender que você luta pelos valores do reino de Cristo, pelos valores do reino celestial, pelos valores do reino de Deus, se você luta pelo seu general que é Cristo, se você luta em nome do seu rei que é Cristo, você precisa entender que você precisa estar o tempo todo pronto para, ao deparar-se com as trevas, colocar-se em modo de batalha contra elas. Você pode topar com o mal em cada esquina, assim como um soldado numa linha de guerra, numa trincheira, pode topar, pode se encontrar com o seu inimigo a qualquer momento. Você precisa estar alerta e pronto para usar a fé diante das lutas que virão. Você não pode baixar a guarda. E é por isso que Jesus termina explicando para os discípulos: esse tipo de luta, esse tipo de demônio, não sai a não ser por jejum e oração. O que Jesus quer dizer não é que alguém precisa, quando você encontra um demônio, então você diz para o demônio: espera um pouquinho, eu preciso voltar lá para casa, eu preciso orar e jejuar antes de vir lidar com você. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos estar sempre prontos. Nossa fé precisa estar sempre viva. A nossa confiança no poder de Cristo precisa estar sempre afiada. Como disse Paulo a Timóteo, avivada, atiçada. O fogo precisa estar sempre queimando. Porque o Senhor pode nos requisitar para levar socorro, para dissipar trevas a qualquer instante. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos estar cultivando a nossa vida de comunhão e fé, a nossa vida de oração, de intimidade com Ele. Nós precisamos estar prontos numa vida de total
conexão com Ele, de profunda intimidade com Ele, porque a qualquer minuto, a qualquer momento, alguém pode ligar para você pedindo socorro, você pode se encontrar com alguém numa praça, você pode se encontrar com alguém numa fila, você pode se encontrar com alguém em algum lugar, precisando de socorro, e você precisa estar pronto no poder do Espírito, cheio de fé no poder de Jesus, como um discípulo de Jesus, como um representante de Jesus, estender a mão e dizer como Pedro disse para aquele homem, na porta do templo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Dizer para as pessoas que há socorro divino, de que você pode oferecer socorro de Deus para os que sofrem, para os que estão dominados pelo reino das trevas. Nós estamos num tempo assim, irmãos, e não é hora da igreja de Jesus entrar para dentro de casa, trancar as portas e se esconder, cheia de covardia. É hora da igreja de Jesus, cheia de fé, se colocar à disposição do Senhor e levar o socorro de Deus aos que estão sendo tragados pelas trevas deste mundo, pela opressão do diabo, pelo poder do pecado. Igreja Batista da Paz, nós precisamos fazer diferença nessa cidade, neste tempo. Precisamos perguntar para Jesus: por que, Jesus, nós não temos conseguido fazer a tua obra? Por que, Jesus, eu tenho andado com tanto medo? Por que, Jesus, eu tenho andado tão ansioso, ao ponto de não conseguir ajudar quem precisa? E talvez a resposta seja exatamente essa: porque você não crê. Jesus não está aqui acusando os discípulos para destruí-los, não é isto. Jesus está tentando recolocá-los no lugar onde eles precisam estar. Por isso ele diz: se vocês tiverem fé, um mínimo de fé em mim, no meu poder, vocês transformarão situações impossíveis em meu nome. Vocês moverão montanhas. Não faltará poder para realizar a minha obra. Não importa o tamanho do desafio, não faltará poder. Feche seus olhos nesse instante, eu quero orar com você agora. Eu já ouvi algumas bobagens a respeito disso. Já ouvi gente dizer: eu nunca peço para Deus aumentar a minha fé, porque Ele vai mandar batalha. E aí quando Ele mandar batalha, a minha vida vai ficar mais difícil. Isso é desculpa de gente covarde, de discípulos covardes. O discípulo de Jesus faz a oração daquele homem: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Me ajuda. Eu não quero continuar incrédulo, eu creio no Teu poder. Me ajuda a crescer na confiança do Teu nome, na confiança do poder do nome de Jesus, porque há poder nesse nome para destruir fortalezas, para destruir as obras do diabo, para afugentar as trevas. Há poder nesse nome para crer na provisão de Deus. Há poder nesse nome para me tornar capaz de me sacrificar pelos outros. Há poder nesse nome para me tornar capaz de dar a minha vida por Cristo. Há poder nesse nome para enfrentar perseguição, sofrimentos. Há poder nesse nome. Então ore agora, peça a Jesus: Jesus, me ajuda a crer. Eu quero ser socorro divino neste mundo. Eu quero ser instrumento do Senhor nesse mundo. Eu quero ser o amigo que as pessoas precisam.
Eu quero ser a palavra que as pessoas precisam, a palavra do Senhor que as pessoas precisam. Eu quero ser a libertação que as pessoas precisam. Seja sensível àqueles que sofrem. Ao ver o sofrimento, dirija-se a Ele, não fuja dele. Ao ver o sofrimento, as pessoas que precisam de socorro, dirija-se a elas, cheio da fé em Cristo Jesus, e mantenha sua comunhão com Ele, para não faltar fé, para que Deus possa usar você poderosamente. Querido Deus, abre os nossos olhos e ouvidos, não deixa a gente ficar concentrado na nossa própria vida, ao ponto, Senhor, de não conseguir enxergar o sofrimento dos outros. Os discípulos se perderam na discussão com os religiosos da época, com a multidão, esqueceram do sofrimento daquele pai. Às vezes, Senhor, nós estamos ocupados, estamos perdendo tempo com coisas que não têm nenhum valor. Estamos tentando defender nossa fé em WhatsApp, em Facebook. Senhor, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos socorro do Senhor aos que estão assolados pelas trevas, aos que sofrem, aos que não suportam mais viver no sofrimento. Essas pessoas olham para nós, Senhor, e elas precisam encontrar socorro em nós. Senhor, não permita que a falta de fé nos impeça de ser socorro, de estender a mão, de dividir, de chorar junto, de ensinar o caminho, de andar no caminho, de dedicar tempo àqueles que sofrem. Não permita que olhemos para nenhuma situação que qualquer pessoa viva e pensamos, isso não tem jeito, ninguém pode ajudar essa pessoa, que esse pensamento não entre no nosso coração, porque nós cremos no poder do nome do Senhor, e no poder do nome do Senhor, as montanhas são removidas, os impedimentos são tirados, o impossível se torna possível. Usa-nos, Senhor, usa essa igreja como um pulso de vida nessa cidade. Desperta os crentes, tira de nós a covardia e coloca em nós ousadia pela fé no nome do Senhor Jesus. É nesse nome que oramos e agradecemos. Aviva a nossa fé, Senhor, enche-nos de fé, em nome de Jesus Cristo oramos, agradecidos, porque encontramos socorro no Senhor, e agora queremos ser instrumentos desse socorro neste mundo, pela fé, em nome do seu Filho oramos, amém e amém. Que Deus te abençoe, seja um instrumento do socorro de Deus na vida dos outros pela fé. Termine o culto dessa noite declarando sobre esse amor de Deus, que é tão imenso, grande, profundo, que nos surpreende. Cante isso nessa noite. Tão perto está, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende.
conhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Cante isso a Ele. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. E esse amor é imenso. Cante isso, olha. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Mais uma vez. Imenso, chegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Quanto amor, quanto amor, quanto amor senti ao me achegar, ao te conhecer, Jesus, é tão profundo que me surpreende. Que o amor de Deus nos surpreenda mais uma vez no restante dessa semana. Deus abençoe sua vida.